Olá, boa noite para todo mundo que está chegando aqui nessa live. Vou esperar aqui um tempinho, né, para as pessoas se juntarem, né, começarem a entrar aqui no nosso Instagram para poder assistir aqui a nossa live. Hoje a gente tem um bate-papo bem bacana que a gente separou para você, que é para a gente discutir um pouco sobre uma das coisas que afligem muitas pessoas, né, no nosso dia a dia. Né? Eu trabalho com esse tema já há algum tempo e boa noite a todo mundo que está entrando, dando boa noite, é, que é sobre o sonho do trabalho perfeito. Quem nunca, né, gente? Quem nunca se perguntou ou se questionou se está trabalhando na coisa certa, se está no lugar certo, se está na hora certa, né? Então, enquanto as pessoas estão chegando, você que já chegou aqui, para a gente poder bater esse papo, eu queria, eu queria saber de você, se você puder escrever aqui para a gente poder interagir um pouquinho, que você me contasse o que você considera como um trabalho perfeito. Que você me postasse aí. Eu acho que para um trabalho ser perfeito tem que ter tal coisa. Tem que ter tal coisa, né? Se você puder me falar um pouquinho aí, vai ser bacana, porque daí a gente vai trabalhando junto, né? Então, pensa aí para você assim, olha, o meu trabalho hoje é assim, mas se tivesse isso aqui ia ser mais perfeito, ou eu tenho isso aqui de perfeito no meu trabalho, né, para a gente poder discutir então aquilo que está nos separando de ter acesso a isso, né? E será que tem como? Será que o sonho do trabalho perfeito ele existe de verdade? Né? Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, sou Pedro, sou da comunidade Inquiri, e aí, enfim, nesse momento eu não estou em Piracanga, né? Não consegui retornar para lá desde que começou toda essa história no mundo, né? Essa passagem complicada que a gente está passando, e então eu trabalho já na comunidade já há 5 anos também, e esse é um tema que eu tenho pesquisado bastante. Mas a gente já está aqui com algumas pessoas falando sobre o trabalho perfeito. Vamos ver. Falaram sobre propósito e reconhecimento. Trabalho perfeito é o que está alinhado com o nosso propósito aqui na Terra e que nos traz alegria e supre as nossas necessidades financeiras. Muito bom. Tem que ser alinhado com o meu bem-estar como um todo. Muito bem também. Tem tudo isso, né? Tem muita gente buscando isso também. Tem gente buscando reconhecimento, como já colocou aí também, tem gente buscando dinheiro, né, também. Tem gente buscando bastante equilíbrio também entre a vida pessoal e a vida profissional. Tem, enfim, diversos temas, né, que são importantes para as pessoas, né? Mas muito bom, vocês podem ir colocando e também fazendo perguntas, tá? Que eu vou, conforme a gente vai se falando aqui, eu vou respondendo as perguntas de vocês aí também, tá? Então, se a pergunta é: o sonho do trabalho perfeito existe? Né? Antes da gente falar do trabalho perfeito, eu preciso falar um pouquinho de sonho. Né? O que é sonho? O que é um sonho? Né? Na nossa comunidade a gente pesquisa sonho há algum tempo já, porque a nossa fundadora, que é a Angelina, ela estuda os sonhos há muitos anos. Ela estuda os sonhos dormidos e os sonhos acordados. Né? Entender aqui o que os sonhos que a gente tem quando a gente está dormindo, eles representam, o que os sonhos que a gente tem quando a gente está acordado também representam para a gente, se são um sonho verdadeiro para a gente ou se é um sonho que a gente está captando das outras pessoas. Né? Então eu vou focar nesses sonhos que a gente tem quando a gente está acordado, né? Que tem a ver com essa pergunta, né? Se o sonho do trabalho perfeito existe, tem a ver com isso. Dos sonhos que a gente tem quando a gente está acordado. E dentro desses sonhos que a gente tem quando a gente está acordado, existem diferentes tipos de sonhos também. Né? Existem aqueles sonhos que são verdadeiros, que são aqueles sonhos que a gente realmente, que vem da nossa alma mesmo, que é para a gente realizar, que são coisas que nós queremos para nós mesmos. Né? E tem outras coisas que não são, né? Que são ilusões que a gente vai sustentando no nosso dia a dia, né? Que são os sonhos que os outros colocam para a gente. São os sonhos que vão dizendo para a gente que é o nosso sonho. Não são sonhos nossos, no fim das contas. São coisas que os outros vão dizendo pra gente que a gente deveria estar fazendo ou que a gente deveria ir atrás. E são nesses sonhos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles não são. Eles podem ser chamados de ilusões também. Ilusões. É bem importante a gente estar ligado nisso. Né? Por que eu posso chamar eles de ilusões? Eles são ilusões porque eles geram sofrimento. Porque enquanto você não tem esse sonho, enquanto você não tem esse trabalho perfeito, você está sofrendo, você não está bem. Né? É algo que você não tem e
e que você sofre porque você gostaria de ter. Isso é ruim, né? Ruim para você, né? Para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, a minha pergunta de hoje, né, se é o sonho do trabalho perfeito ele existe, eu quero abrir mais essa pergunta para que a gente possa realmente entender aí o sofrimento que está conectado com quando o nosso sonho do trabalho perfeito não é acessível para a gente. Por que a gente está sofrendo? É para isso que a gente precisa discutir aqui um pouquinho sobre esse tema, né? Então, para seguir nessa conversa, né, eu vou estimular você aí também a deixar suas perguntas, né, sobre esse tema também, para a gente poder interagir, mas vou trazer mais um conceito aqui para você, que eu vejo que é bem importante para a gente quando a gente está falando sobre o trabalho, que tem a ver com a forma como a gente se manifesta nesse mundo, tem a ver com a forma como a gente realiza e faz o que a gente tem no nosso mundo interno acontecer no nosso mundo de fora, né, realmente a nossa manifestação em ação, né? É importante a gente perceber que na nossa vida a gente precisa de 4 condições para que a gente possa realmente ter, assim, enfim, tá completo, tá completo. A gente precisa, a primeira condição é a gente ter as nossas necessidades básicas atendidas. A gente precisa de alimentação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de casa, a gente precisa de roupa, a gente precisa de algumas coisas, a gente precisa sim de algumas condições materiais que suprem essas necessidades básicas nossas. Essa é a primeira. A segunda está relacionada com o prazer. A gente precisa sentir alegria e prazer naquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão fica complicado. Senão a gente está sentindo muita dor naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está executando, não fica sustentável, né? Então, necessidades básicas atendidas, necessidades materiais atendidas, e prazer, né, para que a gente possa ter o nosso bem-estar aqui interno também. A terceira condição tem a ver com o propósito, tem a ver com o Dharma, tem a ver com colocar a ordem em ação, né? Tem a ver com realizar aquilo que é necessário, tem a ver com a gente realmente poder fazer, poder agir, né, de acordo com aquilo que é a nossa missão de alma, vamos dizer assim, nossa missão de alma, né, aquilo que a gente veio para executar nesse mundo. Então, recapitulando, né? Necessidades básicas atendidas, né? Ter as nossas necessidades materiais atendidas, ter prazer naquilo que a gente faz, ter o nosso propósito colocado em ação, tá alinhado com o nosso Dharma. E a quarta condição é que aquilo também esteja trabalhando em si, né, em você mesmo, com relação à sua liberação espiritual, né, que é um tema que não se fala muito, principalmente no mundo do trabalho, né? É a última condição aí para a gente poder estar completo. A gente precisa dessas 4 coisas. Necessidades básicas atendidas. Vou repetir porque eu quero que ela fique mesmo na nossa cabeça, porque são temas bem importantes. Ter as nossas necessidades básicas atendidas, que são materiais, inclusive. Ter, então, prazer naquilo que a gente está fazendo. Tá conectado e colocando o nosso propósito em ação e trabalhar também com relação à nossa liberação espiritual. Sem essas 4 coisas, a gente não fica completo. Sem essas 4 coisas, a gente não se sente pleno na nossa ação, né? E também não venha falar de liberação espiritual, né? De evolução, meditação, para alguém que não tem as suas necessidades básicas atendidas. É necessário a gente tá comentando aí que está falhando um pouquinho a nossa conexão, né? Deixa eu ver aqui se tem algum problemita aqui comigo. Eu não estou em condições muito boas aí de internet aí agora, mas se ficar muito complicado, vocês me avisam. Aí eu vejo se eu começo novamente, tá? Mas se tá dando para vocês irem acompanhando, vocês me avisam aí também que é bom, tá? Então, voltando aí no que eu estava falando, a gente precisa dessas 4, mas tem algumas que precisam estar com a gente conectadas. As nossas necessidades básicas atendidas, a gente precisa estar com a alimentação boa, a gente precisa ter aí a nossa casa, a gente precisa ter essas coisas, né, para que a gente possa então começar a avançar, né? O que acontece é que hoje em dia na nossa sociedade fica complicado quando a gente começa a ver todos os sonhos que não são nossos, que começam a projetar na gente, que a gente deveria estar fazendo, que a gente precisa ir atrás. Aquilo que a gente vai vendo aí no mainstream mesmo, que vai sendo colocado pra gente
como algo que precisamos correr atrás, como se fosse a cenourinha que fica na frente, né? Que a gente vai andando e aquela cenoura nunca chega, que tem uma vara de pescar. Então, algo que a gente tá dando para ouvir, né? O áudio tá ok. Então, vamos lá, tudo bem. Se vocês conseguem ouvir, o conteúdo tá mais na imagem, tá mais no áudio mesmo, tá? Então, é isso. Estou falando daquilo que a sociedade, né, a nossa cultura, né, e os estímulos que vêm de fora de nós, eles começam a falar pra gente que a gente precisa. E a gente vai correndo atrás disso sem se questionar se de fato a gente precisa dessas coisas, né? Talvez a gente precise, mas talvez não, né? E talvez realmente a gente precise ficar atento com relação a esses estímulos que estão chegando pra gente aí de fora, né? Vou dizer aí algumas coisas que eu ouço com bastante frequência das pessoas com quem eu trabalho em retiros, em workshops, em palestras com esse tema, que tem a ver com a ilusão, né? Não estou falando do sonho, estou falando da ilusão a ilusão do trabalho perfeito, né? Que é aquele trabalho em que você está 100% ali trabalhando com aquilo que você ama e gosta, aquele trabalho que você recebe bastante dinheiro, aquele trabalho que você tem bastante equilíbrio, que você realmente consegue tempo para poder se dedicar para a sua família, para os seus amigos, para o seu lazer, para o seu corpo, para a sua saúde, né? Aquele trabalho que você não sente que é estressante, aquele trabalho que você precisa, na verdade, que seu chefe é maravilhoso, que você também, enfim, você sente que está tudo fluindo muito bem no seu trabalho, né? Que você está indo muito bem. E aí, quando você não tem isso no seu trabalho, e você começa a ouvir essa necessidade, essa alegria, essa falsa alegria que começam a projetar para você, e você começa a se sentir frustrado, porque você não tem acesso a isso, né? E aí você começa a achar que tem um problema aí no seu trabalho. Pode ser que tenha um problema no seu trabalho, não estou dizendo que não tem, né? Pode ser que tenha muitos problemas no seu trabalho também, tá? Mas ao mesmo tempo, o que é importante você estar bastante atento é que não necessariamente você vai conseguir conciliar todas essas frentes ao mesmo tempo e agora. E o que eu quero passar de mensagem para você é que não necessariamente, enquanto você não consegue alinhar todas essas frentes de necessidades para aquilo que a gente chama de trabalho perfeito, que você precisa ficar correndo atrás disso loucamente, né? Enquanto isso não chega para você, você não está se sentindo pleno e completo, né? Mais a gente estar atento com relação a isso. Então, o trabalho perfeito em si, ele pode existir sim, né? Ele pode existir sim. A questão é só a ilusão que você fica correndo atrás quando ela não existe. Essa que é a questão também, né? Enfim, eu trouxe alguns conteúdos, eu tenho mais algumas coisinhas, mas eu queria saber se tem alguma pergunta, se vocês, a partir daquilo que eu já estou falando com você, se você já tem alguma questão para trazer aqui também, para que a gente possa falar aqui. Estou subindo aqui porque eu lembro que tinha uma mensagem de uma pessoa que tinha alguma pergunta para a gente sobre esse tema. A Juliana, na verdade, tinha falado que o trabalho perfeito é o que traz benefícios para mim e para os outros. Sim, a Juliana tem entende isso, né, na vida dela também, né, que é importante. Chega um momento que você já tem aí talvez as suas necessidades atendidas, que você já está se sentindo pleno e você está caminhando e você quer de fato movimentar para você e para os outros, né? Aí a Gi postou aí agora: como encontrar o meu propósito? A pergunta do momento, né? Então vamos falar um pouquinho do propósito aqui. O que significa o propósito, né? Eu entendo o propósito como a gente realmente está vibrando e está fazendo, na verdade, aquilo que a gente veio fazer aqui, nessa vida, né? E o que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? A gente adoraria poder ir para uma sessão, uma terapia, algum cartomante, algum vidente, alguma coisa que falasse para você: vai lá, meu filho, fechasse os olhos, vai lá, meu filho, você nasceu para fazer tal coisa, se você fizer isso, você vai se realizar, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer tudo o que você tem que fazer na sua vida, né? Mas nem sempre isso é revelado pra gente, né? Na maioria das vezes não, e isso às vezes vai sendo revelado aos poucos pra gente.
Mas o propósito, quando a gente começa a falar sobre propósito como conectado com algo que é superior a nós, o propósito que é algo que você realmente está a serviço de algo maior do que você, esse algo maior, ele é maior do que você, né? Ele é diferente de você como indivíduo, né? Porque o propósito é maior. O propósito ele é maior. Ele não vai estar conectado com fazer o bem assim só para você, né? Ele vai estar conectado com um propósito maior daquilo que somos nós em conjunto, tá? Então, obviamente que você vai estar movimentando isso de uma certa forma que você vai fazer as suas ações, elas vão estar gerando pontos positivos, né? Coisas positivas para você, né? E para as outras pessoas, né? Ao mesmo tempo. E isso está conectado com aquilo que se chama de colocar os seus dons e talentos em movimentação, né? Você tem em você, todas as pessoas têm aquilo que ela faz bem, né? Aquilo que é fácil para ela fazer, ou aquilo que ela estudou também, né? E aprendeu, né? Foi lapidado para que ela pudesse fazer um talento dela ali também. E aí ela tem aquilo em si, né? Na hora que você consegue alinhar isso, né, os seus dons e talentos com aquilo que é necessário ser feito para o mundo hoje em dia, né, e ainda por cima conectar isso com o ganhar, né, com receber por aquilo que você está fazendo, você entrou aí num fluxo de alinhamento, né? Isso é a busca que a gente precisa encontrar nesse caminho, né? Então, conseguir fazer essa soma, né, essa equação, e aquilo que talvez está te tirando desse caminho, dessa equação, é a busca, é você entender assim, tá, se eu não estou tendo isso aqui agora, se eu não está tendo isso aqui agora, então eu preciso realmente ver o que está me desviando desse caminho, por que eu não estou conseguindo manifestar isso na minha vida aqui agora, né? Aí tem algumas outras perguntas aqui. Como encontrar seu sonho diante da crise financeira? Boa pergunta, hein? Boa pergunta aqui. A Florescer é o perfil que colocou essa pergunta. Porque é isso, meus amigos, estamos passando por um período complicado, né? A crise financeira, ela começou, né? E tudo indica que ela vai ficar pior, e ela vai ficar pior por um tempo, né? Então, estou falando isso não como um pessimista, né? Estou falando isso como um realista, né? Acho que a gente precisa estar com os pés no chão e entender aí o momento que a gente está passando, né? Que é bem complicado, né? Não adianta a gente querer pintar isso com uma outra cor, né? É realmente um período complicado para toda a humanidade nesse planeta, e os nossos sistemas eles estão aí chacoalhando, né? E os nossos sistemas, o nosso sistema econômico, que é aquilo que dá cola, né, para a nossa sociedade hoje em dia, ele está realmente bem instável e deve ter muitas instabilidades aí para frente, que vai, obviamente, assim, impactar, né, nos nossos empregos, nos nossos trabalhos. E aí a pergunta é como encontrar seu sonho diante da crise financeira. E aí eu volto a falar sobre sonho, né? O que você está chamando de sonho, né? Não sei se você estava aqui no comecinho da live, eu estava falando um pouco sobre a diferença do sonho verdadeiro para o sonho que é dito para a gente que a gente precisa, né? O sonho ilusório, né? Então, encontrar esse sonho, eu vou falar do sonho verdadeiro, porque o sonho ilusório a gente já tem. A gente, né, infelizmente, a gente vive nessa ilusão, né? Então a gente está sempre correndo atrás desse sonho ilusório, né? Mas o sonho verdadeiro, diante da crise financeira, a gente tem que olhar para isso para primeiro ver se essa crise de fato está afetando a gente, né? Ela provavelmente vai afetar uma coisa ou outra, né? Porque não só essa crise do que está acontecendo aí agora, né? Mas assim, ela vai aos poucos, como estamos todos conectados, ela vai chegando para nós de alguma forma, porque vai impactar outras pessoas. Não tem como não impactar a gente, né? Então você olhando para isso, você começa a perceber ali o que você quer, qual é o seu propósito nesse momento, né? Talvez a gente não vai estar falando nesse momento de crise do seu propósito maior da sua vida, né? Aquilo que você veio realizar durante todo o ano, toda a sua vida, né? Mas a gente vai falar então do seu propósito no momento presente, né? Qual que é o seu sonho verdadeiro, seu propósito no momento presente, que é um momento de crise. O que você pode realizar agora? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, né? Talvez isso se mude, né? Talvez esteja sendo pedido para você agir de uma forma diferente nesse momento, né? Talvez, né? Na verdade, eu vejo que está sendo pedido para muitos de nós agirmos de uma forma diferente nesse momento da nossa vida, né? Quase todo mundo,
né, é importante a gente se adaptar a essas condições, porque se a gente não se adapta, a gente vai realmente caindo em buracos complicados na nossa vida também, né? Então, vamos lá. Mas se é a nossa missão, por que parece ser tão difícil descobrir? Muito bom, Jaque. Se é a nossa missão, por que parece tão difícil descobrir? Olha, eu sou um estudante desse tema, então não tenho todas as respostas para esse tema ainda. Mas o que eu sei é que de fato é um mistério mesmo, né? O porquê que nesse plano, quando a gente encarna, a gente se esquece do que a gente veio fazer, tá? E a gente tem que ir batalhando a cada dia para a gente poder tentar se lembrar do que é que a gente veio fazer aqui. É assim que funciona, né? Na tradição védica, por exemplo, isso se chama Maya, né? Que é a ilusão, que é o que eu estava falando ali. É aquilo que faz a gente se esconder atrás enfim, a gente realmente está se sentindo separado, a gente está muito identificado com nós mesmos, né? E aí a gente não consegue enxergar mesmo algo maior, né? Porque o propósito, que é algo maior, como eu falei, ele está acima de você, né? Ele não é algo para você, ele é algo acima de você para aquilo que você está a serviço, né? Então, como a gente está muito conectado com a gente, né, com aquilo que a gente acha que é a gente, na verdade, né, então você não está tendo habilidade, né, a gente acaba não tendo habilidade, na verdade, de conseguir se enxergar além de nós, né, para poder olhar por cima, né, como que eu vou fazer para olhar além do meu umbigo, do meu próprio umbigo, né? Eu entendo, né, pelo que eu tenho estudado, que faz parte dessa escola que é a vida, da gente conseguir perceber, né, para poder descobrir o nosso propósito, a gente precisa sair do nosso egoísmo. E aí no momento que a gente sai do nosso egoísmo, para de olhar só para nós mesmos, e eu não estou falando de filantropia, não estou falando de ações boazinhas, tá? Que muitas são necessárias, né? A gente precisa mesmo fazer muitas dessas coisas. Eu estou falando de realmente a gente sair no nosso dia a dia do nosso egoísmo. E conseguir enxergar aí o que está sendo pedido a mais, né? Além de nós, aí a gente começa a encontrar qual que é a nossa missão. Esse é o caminho, tá? Então vamos ver aqui. Você poderia contar sobre a sua jornada de transição, sua carreira antes e depois de Inkiri? Vou contar um pouquinho, porque eu já contei na live passada. Ju, eu não vou contar aqui agora, então, na verdade, porque se você der uma olhadinha no nosso feed, tá? No nosso feed você vai encontrar a live que eu dei na semana passada, no domingo passado, no feed do Instagram Inkiri Piracanga. E lá tá, eu conto um pouquinho mais da minha transição, tá bom? Que foi uma transição de vida, na verdade, não de carreira apenas. Podemos ter mais de um propósito? Sem dúvida, assim, tem várias manifestações de propósito, né? O propósito maior é né? E ele está a serviço do bem comum, está a serviço do bem comum de todo o planeta, não só da sociedade. Está a serviço de fazer esse planeta um lugar melhor, sem dúvida. Não tem como... Você concorda que não faz sentido a gente ter vindo para esse planeta para tornar ele um lugar pior? Assim, sem discutir crença, sem discutir espiritualidade nem nada. Você acha que faz algum sentido a gente ter vindo para cá para tornar esse lugar um lugar pior? Eu acho que não. Eu acho que não. Né? Então, assim, se estamos de acordo que estamos aqui para tornar esse lugar um lugar melhor, melhor para mim, melhor para os outros, melhor para todos os seres que habitam esse planeta, né? Existem muitas maneiras de fazer isso acontecer. E você vai tendo pouco a pouco o momento, né? E vai tendo pouco a pouco a clareza do que é para ser feito. Nesse momento, pergunta: nesse momento podemos começar a viver de uma outra forma, sem tanto material, incluindo mais o espiritual? Olha, realmente é o que é necessário. Essa pergunta está captando aí a essência desse momento, tá? É esse o chamado que estamos tendo, né? Estamos tendo aí um chamado interessante para que a gente possa, de fato, estar se voltando mais para a espiritualidade. A gente está vivendo uma transição de eras, né? Essa transição de eras, ela pede para a gente, de fato, não é esquecer do mundo material, porque o mundo material é necessário, e se estamos vivendo uma experiência material é porque a gente precisa dar conta do material, a gente precisa aprender a ser humano nesse planeta, né? Mas ao mesmo tempo se lembrar da nossa natureza que é espiritual, né? Então esse momento que a gente está passando
que, olha só que curioso é esse momento que nos obriga a ficar mais em casa, né? Que nos obriga a ficar mais em casa, recolhido, né? Recolhido, tá mais conosco, né? Poder começar a buscar mais dentro da gente e não tanto fora, né? É uma oportunidade. Óbvio que não estou falando que isso aqui é uma grande oportunidade, né? É importante a gente ter clareza aí do sofrimento que tanta gente está passando, né? Um período duro mesmo, mas ao mesmo tempo a gente, como consequência, estamos sendo obrigados e convidados a ficar mais para dentro, né? Então é isso que eu estou chamando de oportunidades, só para não ser mal interpretado aí, tá? Enfim, acho que eu voltei aqui agora. Essa realmente é sair dessa ilusão do sofrimento desnecessário, a gente realmente poder olhar para o lugar onde a gente está e sair disso, né? É um caminho mesmo, né? O curso ele é um curso de 6 aulas, né? E cada semana a gente vai liberar uma aula. Ao todo vai dar aí um mês, né? Mas é um curso que você faz na aula na hora que você puder, né? Se você quiser ter mais informação, você entra no bit.ly/trabalho e espiritualidade, tá? Entra no nosso site também, www.inquiri.com, e logo de cara ele está aparecendo ali no slide, Trabalho e Espiritualidade, você vai ver mais informação também, tá? E tem a primeira aula grátis, você pode assistir e ver se você gosta. Mas vou voltar aqui a responder as perguntas. Eu penso que somos apenas animais inseridos em um sistema maior e nem todos possuem um propósito. Não será? Olha, sim, nós somos animais, né? Mas não diria que nós somos apenas animais. Mas é muito importante o homem se enxergar como animal, porque é o que nós somos nesse planeta. Mas, diferentemente dos outros animais, a gente tem algumas coisas que nos diferenciaram deles, né? Que possibilitam o ser humano de ter uma consciência. A gente tem uma mente consciente, né? A gente consegue imaginar, a gente consegue transformar o nosso ambiente externo, o nosso mundo material, de uma maneira que nenhum outro animal conseguiu nesse planeta, né? Conseguimos fazer isso de uma forma destrutiva, como a gente está muito bem vendo, né? Mas se temos essa capacidade, é porque é para a gente usar essa capacidade, a gente tem ela, né? Então é importante que essa capacidade nossa ela esteja a serviço desse propósito maior, né? Então eu não reduziria a importância de ser humano, né? Ao mesmo tempo que eu não reduziria a importância da gente se reconhecer enquanto animal, parte viva desse planeta que é um planeta vivo, é um organismo, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta também. Vamos lá. Como você vê que é a melhor forma de descobrirmos o nosso propósito? Uau! Como você vê que é a melhor forma de descobrir o nosso propósito? É agindo, é vivendo mesmo, né? Porque eu já vi muita gente em curso me confidenciar que enquanto não encontra o propósito, não consegue fazer, não consegue agir, não consegue sair do lugar, né? E a pessoa acaba ficando presa na necessidade de ter clareza do seu propósito para poder agir. Entende o que eu estou dizendo? É necessário, se eu não souber, ou se eu não tiver clareza do que eu preciso fazer da minha vida, e aí eu fico parado esperando que o propósito caia do céu, né? Então, a melhor forma que eu vejo é a gente viver na prática, né? E trabalhar mesmo, né? E fazer alguma coisa, mesmo que a gente não saiba se aquilo que a gente está fazendo é o que a gente deveria estar fazendo. Mesmo sem a certeza disso, mesmo que a gente esteja talvez trabalhando num lugar que a gente não esteja tão contente nesse momento, mas a minha sugestão é que a melhor forma de descobrir o propósito é você fazer na prática, é estar trabalhando mesmo, né? É colocar aí realmente os seus dons e talentos a serviço. E através disso, você dá o seu melhor. Não importa onde você esteja, você estar sempre dando o seu melhor. E eu não estou falando isso para incentivar você, nem nada. Estou falando porque isso é bom para você, tá? Isso é bom para você. Como eu falei antes, se a gente tem essa clareza que estamos aqui para a gente transformar esse mundo num lugar melhor, então é importante que a gente esteja dando o nosso melhor, né? Independentemente de onde a gente esteja. Tá? Essa é uma das coisas que eu posso dar de dica para isso, tá? Gabriela Amor, alguém tem alguma pergunta sobre o curso que começa amanhã? É verdade.
A Gabriela é a produtora do curso, ela está respondendo aí também. Oi, Pedro, saudades. Também estou com saudades de vocês, gente. E a live vai ficar salva, viu? Ela vai ficar no feed em Quiripiracanga. Deixa eu ver aqui mais um ponto. Então, enquanto vocês vão perguntando mais coisas, eu vou trazer mais informação então do curso. Então, o curso começa amanhã. O tema do curso é trabalho e espiritualidade. Esses dois temas que você não vê muita gente falando sobre eles ao mesmo tempo, mas eu vejo que é importante a gente fazer, ainda mais, principalmente agora nesse momento, uma ponte clara, né, para que a gente possa ter certeza e clareza do que é o nosso, qual que é o nosso propósito espiritual no nosso trabalho, independentemente de onde a gente está, independentemente de onde a gente está trabalhando, da indústria, do comércio, do banco, da ONG, da comunidade, de onde quer que você, do seu negócio próprio, né? É muito importante que você consiga encarar isso como a sua missão espiritual. E eu não estou falando de missão espiritual mística aqui, eu estou falando de missão espiritual prática, né? É importante a gente poder ter ferramentas espirituais aplicadas no nosso dia a dia de trabalho para que aquilo tenha um sentido para a gente, né? Então esse é um curso que eu já estava dando em Piracanga, na comunidade Inquiri, como na forma presencial, e agora a gente fez uma adaptação nesse momento que nós estamos, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Eu estou querendo expandir essas ferramentas que eu fui adquirindo aí nos últimos anos, na minha busca espiritual mesmo, e na minha busca do trabalho. Eu quero poder compartilhar esses tesouros aí com as pessoas que estão interessadas, né? Então a gente preparou esse curso online de uma forma simples, leve, né, de um jeito acessível, um preço bem camarada, né, porque eu realmente quero que mais pessoas possam estar repensando o seu trabalho. E repensar o trabalho não quer dizer que você tem que sair do seu trabalho. Repensar a forma como você se relaciona com o seu trabalho. Essa é a ideia. Então a gente vai ter 6 aulas. A gente vai falar sobre... Na primeira aula que está aberta, você vai conhecer mais sobre o curso e mais sobre o tema do trabalho e o tema da espiritualidade. O que eu chamo de espiritualidade e o que eu chamo de trabalho. E como esses dois mundos se conectam. Na segunda aula que eu gravei hoje, né, vou subir hoje à noite ainda para poder compartilhar com as pessoas que já estão inscritas no curso amanhã. O tema sobre o poder, né, sobre como usar o seu poder de forma com sabedoria, que você use o seu poder com sabedoria, realmente reconhecendo o poder como um atributo divino, um poder que você tem e que você precisa colocar em uso, você precisa usar o seu poder nesse mundo. Né, e não a distorção do poder que a gente está tão acostumado a olhar, a agressividade que é essa distorção. Né? Entender quais são as crenças que sustentam essa distorção do poder que é a agressividade. Entender aí a origem dessa distorção do poder na nossa vida. Né? E como que a gente sai disso. Tá? Qual que é a forma para a gente se libertar dessa corrente, né, que nos aprisionou aí nesse lugar. A gente depois tem uma terceira aula que eu vou falar, é uma aula mais espiritual mesmo. Tá? É uma aula que eu vou falar sobre as leis universais e o nosso momento atual do planeta. Né? Eu vou explicar então como as leis universais espirituais regem o plano da matéria, como que ele funciona. Como que funciona a lei do karma, ação e reação. Né? Como que funciona a lei da atração. Né? Como que a nossa realidade é criada nesse mundo. Né? Porque eu quero que você possa ter instrumentos para compreender como que a realidade material se manifesta. Porque nesse mundo de um jeito mais fluido, né? Sabendo aí como que maneja a sua mente, como que você maneja o seu corpo, como que você pode dirigir esse seu veículo melhor. Né? E também compreender o que é esse momento de transição de eras que a gente está vivendo agora. Né? Quais são os desafios que a gente está enfrentando e que a gente vai enfrentar para que a gente possa trabalhar nesse momento. Trabalhar, que eu digo, não é trabalhar para ganhar dinheiro só. Né? Estou aqui fazendo um chamado, né, para que as pessoas percebam que o mundo está passando pelo que está passando e a gente precisa estar a serviço desse planeta. A gente precisa realmente encontrar um jeito de poder colocar os nossos dons e talentos a serviço, independentemente de onde a gente esteja, né, para poder colaborar com a sociedade, com esse mundo. Tá? Vamos falar também depois na aula 4 sobre liderança kármica e liderança dármica. Entender como a gente direciona esse poder, que é o poder de liderança, que é o poder de influenciar pessoas, o poder de delegar trabalho, de organizar o trabalho, né, o poder de
de realmente de organização mesmo, né, da força, da nossa força de manifestação coletiva, né, como que a gente faz isso com consciência? De uma forma que está conectado com o nosso Dharma, que está conectado com o nosso propósito, e não de uma forma que está gerando karma para a gente e para outras pessoas, que está enrolando mais a gente aqui nesse planeta. Tá? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre propósito, trabalho e dinheiro. Como que a gente faz esse alinhamento dessas três coisas. E por último, a gente vai ter a última aula falando sobre alta performance espiritual. Né? Como que a gente faz para se alinhar com a lei do mínimo esforço. Tá? Quero torneiras de vazamento de energia, que drenam a sua energia. Tá? Então esse é mais ou menos o nosso plano de trabalho nesse curso. Tá? Se você quiser conhecer mais e assistir a primeira aula, é só você entrar no nosso site, que é o www.inkiri.com. A Florescer está aqui perguntando, então esse perfil está perguntando, então precisamos ligar a introspecção necessária para o autoconhecimento com a ação? Sem dúvida, sem dúvida. Foi-se o tempo em que a gente precisava se isolar nas montanhas para meditar, foi-se o tempo em que a gente precisava ficar distante do mundo, né, para poder realmente se conectar espiritualmente. Né? Não que a gente não tenha que fazer isso, não que a gente não tenha que se retirar de vez em quando, que a gente não tenha que fazer um retiro ou outro, né? Mas é muito importante a gente poder realmente conectar a espiritualidade na prática. Né? Eu vivo numa comunidade que faz isso. A comunidade Inkiri é uma comunidade de serviço. Isso se chama Karma Yoga. É você realmente, através da sua ação, você está ali se purificando e purificando o restante. Né? Está trabalhando a serviço dos outros. É importante a gente fazer essa ponte, sim. O curso é ao vivo? Não, Érica, a gente está fazendo um curso num formato diferente, que é para garantir que você possa receber esse conteúdo sem travar, sem a internet estar falhando. Né? Eu estou gravando, né? Hoje eu gravei na véspera. Né? Eu estou em contato com os alunos aí num grupo de WhatsApp, né? Estou conversando com cada um individualmente também, né? Para poder conhecer melhor, me conectar com o que cada um está precisando nesse momento. E aí eu estou gravando esse curso, no dia seguinte eu disponibilizo e depois a gente conversa também, seja pelo WhatsApp, e eu vou incluir extra, pelo menos mais um encontro por Zoom, para a gente fazer um ao vivo mesmo, né, de perguntas e respostas, tá? Mas eu quis fazer assim para garantir a qualidade da aula, né, a qualidade do conteúdo, para que todo mundo acessar isso também, e dar liberdade, né, para que as pessoas possam assistir no momento que for apropriado para elas também, tá? Terá encontros online, então isso que eu falei, a gente vai fazer um encontro também, pelo menos, tá? Toda segunda-feira. A Gabriela colocou aí o bit.ly, bit.ly/trabalho e espiritualidade. Podemos mandar perguntas ao longo do curso, é isso, já estão me mandando já também, tá? Vocês podem mandar e aí eu vou encaminhando as respostas no nosso grupo. Eu criei um grupo que é um grupo que só o administrador posta, né? Para que eu possa interagir com os alunos no privado, né, sem encher todo mundo de mensagem, de bom dia, de tudo mais, que a gente já tem muito grupo, né, hoje em dia. Então é para ser um grupo que você possa estar recebendo realmente aquelas informações que são necessárias, o link do curso, os exercícios que eu estou propondo para você fazer, né, as recomendações de leitura, né, e aí não se perder isso, né. Vai ter um Zoom. Eu senti falta, viu, Daniela? Você vai ver que na divulgação não está escrito que tem um Zoom, mas eu, conforme fui conversando com os alunos que estão interessados em participar, eu percebi a necessidade mesmo,
e eu vou dar, né, pelo menos um, né, eu acredito que vão ser 2 encontros, que é o momento da gente tirar dúvida mesmo, né, de vocês. Durante a semana a gente vai tirando dúvida pelo WhatsApp mesmo, tá? Mas eu senti falta da gente ter esse momento de interação e eu incluí no curso também, tá bom? Nicolás, de verdade, qual é o curso? Trabalho e Espiritualidade. Nicolás, essa live vai ficar disponível aqui no nosso Instagram daqui a pouquinho, no feed. Aí você pode assistir ela também, tá bom? Daqui a pouquinho aqui você pode pegar o começo dela que você perdeu, tá bom? Se eu poderia reenviar, a Gabriela vai reenviar agora, viu, Emerson? bit.ly/trabalho e espiritualidade. Ou você entra no nosso site, inquire.com, e a primeira coisa que vai aparecer lá é o banner do curso de Trabalho e Espiritualidade. Daniela assistiu a primeira aula, gostou, muito bom, muito bom. Obrigado, Daniela. Estou fazendo com carinho, viu? Estou fazendo com carinho aí para vocês, com aquilo que eu já pude caminhar, naquilo que eu já pude aprender nesse caminho, eu estou querendo poder compartilhar com você, né? Então você tem essa possibilidade ainda de acessar, tem essa possibilidade de assistir, e eu realmente decidi deixar a primeira aula grátis para que você possa assistir, você me conhecer, né? Saber o que eu tenho para oferecer, né? Ver se de fato o que eu tenho para oferecer pode te ajudar nesse momento, né? E se você percebe que esse conteúdo pode ser útil para você, né? Então eu vou ficar muito feliz de te ajudar, vou ficar muito feliz de te ajudar. Esse é o que eu estou sentindo aí agora. Esse é o meu trabalho nesse momento, né? Alguém estava falando sobre propósito de vidas, tem muitos propósitos no meio do caminho, né? Esse é o propósito que eu senti nesse momento de fazer, né? E encontrei a forma de fazer isso acontecer. Então eu tô querendo movimentar. Se você participa, aí você vai estar me ajudando a colocar esse meu propósito em ação, e eu, com o que eu puder, eu vou também te ajudar a fazer isso acontecer, tá bom? Meus amigos, eu sinto que a gente está finalizando, né, aqui esse momento, esse bate-papo, né? A gente já falou bastante, né? Também várias perguntas que chegaram. O tema de hoje, no comecinho, a gente falou sobre o sonho do trabalho perfeito, né? Que a gente conversou. Então, falamos, né? E aí falamos sobre a ilusão também que está ao redor, né, desse tema do trabalho perfeito. Então, eu quero que esse curso possa te ajudar também a conseguir identificar aquilo que é ilusão e aquilo que é verdade para você, tá? Não sou eu que vou dizer, né? Eu quero poder te dar instrumentos para que você consiga perceber isso, para que você consiga realmente poder olhar para você, para aqueles pensamentos que passam na sua mente, né? A forma como você enxerga o mundo, para que você possa de fato perceber e ter a clareza, ter mais clareza daquilo que é um sonho verdadeiro para você e aquilo que é uma ilusão, tá? Para que você realmente, porque a ilusão gera sofrimento, né? E de sofrimento a gente não precisa, a gente realmente pode superar isso, né? Eu estou vendo no meu caminho que é possível. Eu não acreditava, né? Mas eu estou vendo no meu caminho que é possível, né? Requer aí uma força de vontade, requer. Então, já estou falando aí o que requer esse caminho, tá, gente? Porque eu não quero que você compre esse curso por comprar, tá? A gente não está aqui para varejão de curso online, tá? Eu quero que você compre se você está sentindo vontade de verdade de fazer de ampliar a sua consciência nesse momento, entendendo que exige aí uma força de vontade, exige aí redirecionamento da sua força de vontade e algumas mudanças, talvez, de hábitos também, né? E aí a gente vai juntos conseguindo caminhar, tá bom? Então é isso, meus amigos. Te agradeço aí, então, por você ter vindo aqui, poder me ouvir. Obrigado por ter me dado esse seu tempo, tá? Fico muito feliz de ter aí tanta gente aí que achou interessante me ouvir nesse momento. Obrigado, obrigado. Espero que eu tenha ajudado você com mais clareza aí também. Espero que a gente se encontre, se não for nesse curso que vai começar amanhã, que a gente se encontre em algum momento nessa vida, lá na nossa comunidade Inquire, quando essa tormenta passar e a gente puder se abraçar, tá bom? Um super beijo para todos vocês, tenham uma noite linda e olhem a lua que ela merece.